Fala, fiel. Que energia, hein? Hoje a gente vai se aprofundar naquela vitória épica do Corinthians contra o Palmeiras. E antes de começar, um salve pra galera que tá aqui por causa da Jéssica Nanu. Vocês são demais. Se não seguem ela, corre lá. Ela manda muito. Pois é. Essa vitória foi muito mais que só 3 pontos, né? A gente tá aqui pra entender o impacto de verdade dessa conquista, dentro e fora de campo. É esse aí. 8 jogos, cara. 8 jogos sem vencer o rival. Quase achando que tinha uma maldição rolando. Mas o Timão quebrou essa escrita. E em grande estilo, né? E que estilo. 2-0, dominando o jogo, sem dar chance. A última vez que a gente viu o Corinthians vencer o Palmeiras com essa diferença de gols foi lá em 2018. Foi especial. E importantíssimo. O Corinthians estava pressionado, né? Vindo de eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, lutando contra o rebaixamento. Essa vitória veio na hora certa. Total. E o mais legal é que, além de aliviar a pressão, uma vitória dessas tem um impacto psicológico enorme. Reforça a confiança do time, mostra que eles podem vencer qualquer um, como um combustível para seguir em frente. Falando em combustível, quem tava com a gasolina no tanque era o Rodrigo Garro. O cara já virou xodó do fiel. 2 gols em 3 jogos contra o Palmeiras. Tá virando especialista em derby. E olha só. O Garro não é só um cara que faz gol em clássico, ele decide. Os 2 gols que ele fez contra o Palmeiras foram em momentos cruciais, mudaram o rumo do jogo. Isso mostra a frieza dele, a maturidade. E a comemoração. Sensacional. Copiando o Rodriguinho, até o próprio Rodriguinho postou nas redes sociais comparando os 2 lances com o meme dos Simpsons. O Rodriguinho sabe como animar a torcida. Mas falando sério, essa comparação mostra como o Garro já tá entrando pra história dos derbys. E a Fiel valoriza muito quem se destaca contra o rival. Com certeza. E o Garro tava emocionado depois do jogo. Falou que a semana foi difícil com as eliminações, mas que a vitória no derby foi um alívio, uma forma de agradecer o apoio da torcida. Muita personalidade, muita gratidão. E essa identificação com a torcida é fundamental. A Fiel sente que o Garro veste a camisa com a mesma paixão. E essa vitória não foi só importante para a autoestima do time, né? A Neoquímica Arena estava lotada. Mais de 46 mil pessoas. A renda da partida foi de mais de 2,5 milhões de reais. A Fiel compareceu em peso para apoiar o Timão. E essa energia da torcida, essa paixão, contagia os jogadores. A Fiel é o 12 de hoje jogador e no derby eles mostraram mais uma vez a força que tem. Falando em força, a gente viu reações bem diferentes dos 2 lados depois do jogo, né? Verdade. Enquanto o Corinthians comemorava a vitória com a torcida, o Palmeiras estava lá lidando com a frustração da derrota e as críticas da sua própria torcida. E teve até crítica de ídolo. O Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, não poupou o time. Chamou a atuação de desfile e disse que eles entregaram a vitória pro Corinthians de bandeja. O Marcos sempre foi um cara polêmico, fala o que pensa. Mas as críticas dele refletem a frustração da torcida palmeirense. Perder um derby nunca é fácil. Ainda mais da forma como foi. Os seguidores da Jéssica Nanu mandaram um monte de mensagem. É mesmo, que legal. A galera tá animada, a gente vai mergulhar de cabeça nesse derby, analisar tudo a vitória, o que ela significa pro Corinthians. É importante, né? E claro, vamos dar boas risadas também. Teve a história da cabeça de porco, né? Isso bombou na internet. A internet veio abaixo. Mas o Corinthians começou meio devagar, né? O Palmeiras dominou a posse de bola no início. Tava até um frio na barriga. Mas aí... Gol do Garro. Golaço. Que lance, hein? Mudou o jogo completamente. E pensar que ele quase ficou de fora, né? Tava abalado com as eliminações da Copa do Brasil e Sul-Americana. Emocionado na entrevista depois do jogo. Mas agora, vamos falar daquilo que todo mundo tá comentando. A cabeça de porco em campo. Que loucura! A internet não perdoa, né? Memes pra todo lado. Enquanto o masculino tenta se afastar do rebaixamento, as bravas estão firmes e fortes, né? Com certeza. A torcida corintiana é incrível, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Faz toda a diferença. E falando em show, o Yuri Alberto tá arrebentando. Virou vice-artilheiro da Neoquímica Arena. 32 gols em 74 jogos. Só perde por Romero, que tem 38. Tá voando. Mas, mesmo com a vitória no derby, tem que ajustar algumas coisas. Verdade? A defesa, por exemplo. Dão sustos contra o Palmeiras. Principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras teve mais posse de bola no começo, criou algumas chances perigosas. O Corinthians teve que ficar mais ligado na marcação. E o Memphis Depay, hein? Jogou mesmo passando mal. Teve uma intoxicação alimentar, coitado. Vomitou, teve febre. Mas insistiu em jogar. Que exemplo de profissionalismo, né? Inspiração pura. Essa determinação faz a diferença. Tudo pra fazer um bom final de temporada. A vitória no derby deu um gás novo. Agora é manter o foco. E a determinação. O cara tava passando mal, mas entrou em campo e lutou até o fim. Isso mostra o comprometimento dele com o time, a vontade de vencer. E essa atitude inspira os outros jogadores. Mostra que todos precisam dar o seu máximo independente das circunstâncias. Aproveitar o embalo, a confiança,
para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Concordo. Essa vitória tem o poder de mudar o rumo da temporada, de unir ainda mais o time e a torcida. O Corinthians tem um elenco com potencial para brigar por coisas maiores no campeonato. E o próximo desafio já é no sábado, contra o Vitória, em Salvador. Mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento. É um jogo importantíssimo. Uma vitória fora de casa daria ainda mais tranquilidade para o time na sequência do campeonato. O Corinthians precisa manter o foco, a concentração para seguir pontuando e se afastar da zona de perigo. E a Fiel vai estar lá, apoiando o timão do começo ao fim. Com certeza. A Fiel nunca abandona o Corinthians, especialmente em momentos difíceis. Eles sabem que a união entre time e torcida faz toda a diferença. E falando em momentos difíceis, a gente precisa falar sobre um incidente lamentável que aconteceu durante o jogo. Uma cabeça de porco foi arremessada no gramado. É um ato de violência gratuita, que não tem lugar no futebol. A polícia já está investigando o caso e o Corinthians pode ser punido por essa atitude de seus torcedores. O Yuri Alberto, que chutou a cabeça de porco para fora do campo, disse que quase quebrou o pé. Ele achou que era uma almofada ou algo do tipo. Imagina o susto. É inacreditável que alguém tenha feito isso. É preciso ter mais respeito, mais educação dentro dos estádios. E esse incidente gerou muita repercussão nas redes sociais. Vários memes foram criados, mas a gente precisa lembrar que esse é um assunto sério, que precisa ser tratado com a devida seriedade. Com certeza. A violência não pode ser tolerada, seja dentro ou fora dos estádios. É preciso ter mais respeito, mais amor pelo esporte. A gente estava falando sobre as brabas, né? Elas estão numa fase decisiva do Paulista e a gente precisa falar sobre a força da torcida corintiana no futebol feminino. É impressionante como a Fiel abraçou as brabas. A presença nos jogos, o apoio. Elas sentem a força da torcida. E é legal ver como o Corinthians investe no futebol feminino, né? A estrutura, os profissionais, o marketing, elas realmente são tratadas como profissionais de alto nível. As brabas se tornaram uma referência no futebol feminino brasileiro. Falando em investimento, o Corinthians fechou um novo acordo de patrocínio. Sim. E o mais legal é que esse novo acordo abrange não só o masculino, mas também o feminino e o sub-20. Que legal. Isso mostra a visão do clube, investir em todas as categorias. E tem mais. O novo acordo prevê bonificações por desempenho do time masculino. Ou seja, quanto melhor o time jogar, mais dinheiro o Corinthians recebe. É um incentivo a mais para buscar resultados, né? E a Fiel vai estar lá lotando a Neoquímica Arena para empurrar o timão para cima. E a gente sabe que a torcida corintiana é apaixonada, vibrante. É. Mas infelizmente no derby tivemos aquele episódio lamentável, né? Com a cabeça de porco sendo arremessada no gramado. É um ato completamente inaceitável, mancha a imagem do futebol. A polícia está investigando e o Corinthians pode ser punido. É um absurdo que esse tipo de coisa ainda aconteça nos estádios. A gente precisa de mais respeito, mais educação no futebol, torcer pelo seu time é uma coisa, agredir o adversário é outra completamente diferente. Eu preciso separar as coisas. Esse episódio gerou muita discussão nas redes sociais, né? Muita gente condenando o ato, outros tentando minimizar a gravidade. É importante a gente debater esse tema, falar sobre a violência no futebol, buscar soluções para que isso não aconteça mais. Concordo. É preciso educar os torcedores, mostrar que a rivalidade fica dentro de campo. A gente precisa de um ambiente seguro, tranquilo, para que todos possam aproveitar o jogo. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o Hugo Souza. O goleiro fez defesas importantes no derby e foi um dos destaques do Corinthians. O Hugo mostrou segurança, tranquilidade e ele vem numa crescente, né? A cada jogo ele se mostra mais confiante, mais adaptado ao time. O Corinthians já tem a prioridade de compra dele junto ao Flamengo, né? Sim. O Timão tem até o final de novembro para exercer a opção de compra. Por 800 mil euros. Cerca de 5 milhões de reais. Um valor considerado acessível pelo técnico Ramon Dias, que elogiou o desempenho do Hugo, e indicou que o Corinthians deve efetivar a compra. É um bom negócio pro Corinthians. O Hugo tem potencial para ser um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. E a torcida já tá começando a gostar dele. E a posição de goleiro é fundamental, né? Goleiro seguro dá confiança para todo o time. Com certeza. E o Hugo transmite essa segurança. Ele passa tranquilidade para seus companheiros e isso faz toda a diferença dentro de campo. E falando em tranquilidade, essa vitória no derby deu um respiro pro Corinthians na luta contra o rebaixamento. Sem dúvida. Os 3 pontos afastaram o time da zona de perigo. Mas ainda tem muito campeonato pela frente. O Corinthians precisa manter a concentração, a disciplina, para seguir pontuando. O próximo desafio já é no sábado, contra o Vitória em Salvador. Mais um confronto direto, um jogo de 6 pontos. É um jogo chave. Vencer fora de casa seria importantíssimo para dar mais tranquilidade pro time na sequência do campeonato. E a gente sabe que a Fiel vai estar lá apoiando o timão do começo ao fim. A Fiel é o 12 jogador. Eles nunca abandonam o Corinthians, principalmente nos momentos difíceis. Essa união entre time e torcida faz toda a diferença. E a gente vai continuar acompanhando cada passo do Timão nessa reta final de Brasileirão, torcendo para que eles conquistem os seus objetivos. E agora,
O que esperar do Timão daqui pra frente? Eu acho que essa vitória foi um divisor de águas. O Corinthians vinha numa fase, né? Complicada, pressionado. E essa vitória contra o maior rival deu uma injeção de ânimo. E essa injeção de ânimo veio na hora certa. O Corinthians ainda tá lutando contra o rebaixamento e cada ponto é importantíssimo. Exatamente. O próximo jogo contra o Vitória é um confronto direto. Vencer fora de casa seria fundamental para dar mais tranquilidade pro time. E olhando pra tabela, a gente vê que o Corinthians ainda vai enfrentar outros times que estão na parte de baixo. Vai ser uma briga até o final. Com certeza. Mas o Corinthians tem totais condições de escapar. O elenco tem qualidade, a torcida tá apoiando e essa vitória no Derby deu uma confiança extra. Falando em confiança, o técnico Ramon Dias parece que encontrou a escalação ideal, né? O time tá mais consistente, mais organizado. É verdade, o Ramon Dias, ele conseguiu dar uma cara pro time, implementou seu estilo de jogo e os jogadores parecem ter assimilado bem as ideias dele. E o legal é que o Ramon Dias não tem medo de dar oportunidade para os jovens da base. É importante ter essa mescla de experiência com juventude no time. E a torcida, como sempre, tá fazendo a sua parte. O Química Arena estava lotado no Derby. A Fiel cantou o tempo todo e empurrou o time para cima. A torcida corintiana é realmente um diferencial. Eles apoiam o time nos momentos bons, nos momentos ruins. E essa energia positiva faz toda a diferença. Para finalizar, um recado para a galera que chegou aqui pelos stories da Jéssica Nanum. Sigam ela nas redes sociais para mais conteúdo sobre o Timão. Ela manda muito bem. Que venham mais vitórias, mais conquistas, mais momentos de alegria para Fiel. Vai, Corinthians!